via informalmente. Estou no lugar certo? Caros irmãos, bom dia. Vamos começar a nossa 25ª aula. Eu não sei qual motivo, mas nós não temos a lição impressa. Eu mandei no WhatsApp. Isso. Então vamos por lá. Isso. Vamos orar? Pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não, eu tenho aqui não tem necessidade. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos por tudo vem de Ti e é para Ti, Senhor. E nós nos submetemos a Ti para recebermos de Ti tudo o que precisamos. Abre Tua palavra para nós, abre nosso coração para a Tua palavra, dá-nos fome e sede da Tua palavra, fome e sede insaciáveis, que só se satisfaçam em Cristo, na plenitude de Cristo, no enchimento do Teu Espírito Santo. Dá-nos discernimento da Tua palavra, ajuda-nos a receber esses textos difíceis para a nossa razão, porém plenos, carregados de consolo, de exortação, de sabedoria para a nossa vida. Nós confiamos tudo a Ti. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Estudamos a introdução, estudamos as cartas às igrejas, depois entramos numa visão do céu que é longa, porque ela vai até o final do capítulo 6, mencionando os selos. Tá? Então o Apocalipse tem alguns septenários, esse é o primeiro septenário, o primeiro conjunto de 7. Depois nós passamos pelo capítulo 7, que é um intervalo, ou interlúdio, porque João estabelece como critério, como estilo, uma separação entre os 6 e os 7. Isso aqui não é 6 dividido por 7, né? De 1, total, até o 6, ele faz aqui um intervalo. A partir do 7º selo, se abrem então as trombetas, né? As 7 trombetas. Nós estamos estudando, já estudamos 1, 2, 3 e 4. Na aula passada estudamos a 5ª e a 6ª, e virá a 7ª. Porém, no intervalo entre a 6ª e a 7ª, tem também um interlúdio, né? Eu não sei por que razão ele fez isso, o fato é que fez, né? E nós devemos, no nosso estudo, verificar as razões por que ele fez isso, e independentemente de entendermos o motivo, estudarmos esse interlúdio no lugar em que se encontra, né? Então ele é como uma peça colocada aqui, né? Ele não necessariamente está em ordem cronológica, não necessariamente. Ele é uma visão como que a parte da sequência do 7, porém colocado aqui. Como artifício literário, porque isso está escrito, e estilístico, né? Porque é ele que decidiu como escrever, a gente poderia pensar que ele reserva o 7º para o grande clímax. Então ele vai caminhando com você, primeira, depois a 2ª, depois a 3ª, etc. A 6ª, quando você espera o 7º, ele para, ele dá outra visão. E então depois ele solta esse 7º ato. Tudo isso para dizer o seguinte: nós estudamos até o final do capítulo 9 a 6ª trombeta. Estamos parados aqui, né? Antes de chegarmos na 7ª trombeta, que é o final do capítulo 11, nós temos agora então um interlúdio complexo. Complexo por quê? Porque ele tem diversas cenas, ele é denso de conteúdo, denso de dados, né? E ele parece uma peça em si mesmo, né? Ele não tem proporção de mero intervalo, como se fosse apenas um olhar, né? Para outra cena e volta para a 7ª. Ele é extremamente complexo, né? Esse interlúdio se desdobra em pelo menos 2 partes. Nós vamos estudar hoje a primeira. Então o interlúdio será dividido, né? A primeira parte é o capítulo 10, aí você ignora
capítulos e versículos, né? É o capítulo 10 inteiro, que começa lá, vi outro anjo. Quando ele fala vi outra vez, etc., ele está mudando de assunto, né? Ele está mudando para outro olhar. E isso vai, olha que interessante, até o capítulo 11, versículo 2. Então, se você levar a sério aí a divisão entre capítulos e versículos, você pode pensar que no capítulo 11 está começando um novo ato. Não. O capítulo 11, versículos 1 e 2, tem que ser lidos junto com o capítulo 10. Tá? E o capítulo 11, a partir do versículo 3 até o versículo 14, melhor dizendo, até o 13, é a segunda parte desse interlúdio. Então, nesse interlúdio aqui, nós temos duas partes, né? Uma que é capítulo 10, outra que é capítulo 11, né? Tem que lembrar que aqui vai até o 11:2 e aqui é do 11:3 até o 13, tá? Então, veja a grandeza desse ato que ele enfiou aqui no meio, né? Que eu estou chamando aqui de interlúdio, ou seja, ele suspende esse septenário e introduz aqui essa peça, né, que nós vamos ter que olhar. Uma parte é capítulo 10 até o 11:2 e a outra parte, então, é do capítulo 11, versículo 3, até que termina lá no versículo 14, dizendo, passou o segundo ai. Então, esses ais, os 3 ais, é que amarram essa peça das quinta, sexta e sétima trombeta. Então veja como que o texto é bem construído, né? Aqui é um ai, né? A quinta, aqui é o primeiro ai, aqui é o segundo ai e aqui vai ser o terceiro, né? Que foram anunciados na aula passada por uma grande águia voando no céu. Deu para entender onde é que nós estamos? Beleza. Bom, vamos lá então. O capítulo 10 tem um assunto. É o assunto de um anjo que desce do céu trazendo uma mensagem secreta. Então, isso é uma coisa extremamente curiosa no Apocalipse, né? Porque você tem um anjo, as visões do Apocalipse incluem anjos, mediações de anjos, né? São anjos que portam a palavra para João, muito comumente, né? A partir do capítulo 1, quando Jesus falou diretamente com João, todas as outras visões e revelações parecem ter vindo por meio de anjo. No capítulo 10 vem um outro anjo, então João pode pensar, bom, o que vem agora, né? O que esse anjo me traz, né? Não, esse anjo traz algo, pronuncia algo, porém não revela o seu conteúdo. Se João ficou sabendo, não contou para nós. Então é interessante que dentro de uma revelação tenha um mistério, que não é revelado, né? Nós vamos tentar olhar para essa visão, olhar para João e tentar então entender dentro dessa cena misteriosa, né, desse ato, né, porque tem um ato aqui, né, mas a mensagem é retida. Então aqui tem algo muito curioso no livro de Apocalipse. No capítulo 11, que eu não vou entrar hoje, nós temos aquele relato das duas testemunhas, que é um relato riquíssimo de significado, de figuras, de conteúdo, de trama, de morte, de ressurreição, de traslado, extremo significado, porém também extremamente complexo, né? Todos os livros que eu olhei deixam a gente assim pensando, meu Deus, né? Pode ser Moisés e Elias, pode ser sei lá quem, pode ser o Antigo e o Novo Testamento, pode ser a igreja, pode ser, sei lá, pode ser um monte de coisas, né? Então aqui seria um texto assim para, como eu tenho dito às vezes, botar a cabeça de molho ali, né? Para ver se permanecendo no texto, como Jesus falou, né? Morando dentro do texto, né? Você então consiga extrair alguma coisa. Jesus falou para a gente permanecer na palavra, né? Vocês sabem que se você chegar numa casa que você não conhece, ou se você chegar numa igreja que você não conhece, você demora a entender as coisas, né?
Quem está ali há muito tempo, quem mora ali, entende, né? Então esse é um convite para morar na palavra, né? Conviver com ela, deixar ela fazer efeito na sua vida, né? E aí quem sabe então alguma percepção pode sair, né? Então, embora seja um livro de revelação, ele não se mostra, ele não se dá, não se oferece gratuitamente, né? Alguns textos são óbvios, alguns textos requerem permanência, né? Eles querem um contato mais profundo, mais íntimo com o texto. Beleza, então? Entendemos onde é que nós estamos, entre o sexto e o sétimo. Esta peça é dividida em duas partes completamente distintas. O versículo 3, o capítulo 11, versículo 3, rompe completamente o texto. Porque ele fala assim: darei as minhas duas testemunhas. Embora ele não diga, vi outra visão, ou então me levou e tal, rompe completamente. Então mesmo que você não esteja vendo capítulo e versículo, nem títulos, né? Você percebe pela própria tessitura do texto, né? Pela própria redação, né? Que o texto parte para outro. Vamos ver ali, capítulo 11, versículo 2, ele fala assim: foi-me dado um caniço para medir, e foi-me instruído para fazer isso e aquilo. Darei as minhas duas testemunhas. Então tem uma ruptura completa de texto. Nós sabemos que a partir dali ele vai introduzir um novo tema, né? Então às vezes não é tão claro como que o texto corta, mas aqui nós sabemos pela própria redação. Então vamos ao capítulo 10, que é a primeira parte desse interlúdio, né? Na lição, quem tem aí cópia, versículos 1 e 2, ele fala: vi outro anjo. Outro anjo porque Apocalipse está mediado por anjos, né? Anjos que tocam, anjos que falam, anjos que anunciam. Então ele fala: vi outro anjo. Não fica claro se ele está tendo outra visão apartada dessas aqui, ou se é de fato apenas um outro personagem que aparece na mesma visão, porque nós estamos dividindo o Apocalipse em diversas visões. Nos versículos 3 e 4, eu vou só passar o panorama, depois nós voltamos para as explicações. Nos versículos 3 e 4, fala que esse anjo deu um grande brado como de um leão, bradou. E quando ele bradou, 7 trovões também dão as suas vozes. É muito comum que no Apocalipse, trovões e vozes andem juntas, né? Ou os trovões falam, ou as vozes ressoam como trovão. Mas de qualquer maneira, vozes e trovões, relâmpagos e barulho andam juntos. Esses 7 trovões falam, né? O anjo, os 7 trovões tal. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: não escreva. Aqui está o mistério. Não escreva. Então tem um septenário aqui no meio, né? Nós temos aqui um septenário, aqui nós temos outro septenário, e aqui no meio nós temos outro. E depois vai abrir outro, né? Esse daqui não pode ser registrado. É interessante que os anjos falam, João se prepara para escrever, olha que curioso, né? Ele falou: opa, é para tomar nota, né? Lá no capítulo 1 fala: escreve, anota. Aqui ele vai escrever, o anjo fala: não, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Esse anjo, então, versículos 6 e 7, anuncia um tempo de revelação do mistério. Então o anjo que vi, o anjo que desceu do céu, levantou a mão para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Expectativa máxima, né? O que vem depois de mim, o que está para soar,
vai fazer se cumprir tudo o que está acumulado. Toda a história bíblica, né? Como se fosse uma grande represa, então aqui ela receberá livre curso. Nos versículos 8 a 11, João recebe ordens, uma voz vinda do céu, que não é identificada, provavelmente outro anjo, né? Diz para João ir até o anjo e tomar o livrinho que está na mão dele, o livrinho fechado. É a segunda vez que Apocalipse fala de um livro, né? Tem livro na mão do Cordeiro, o livro dos 7 selos. Agora esse anjo traz um livrinho, né? Cabe perguntar que livro é esse, se é o mesmo, se não é, né? Mas aqui ele fala assim: vai até o anjo, pega o livro na mão do anjo, e ele foi e pegou o livro. E então ele recebe ordens para comer o livro. Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas doce na tua boca. Versículo 10 ainda, ele vai lá. Interessante que o anjo não é o anjo que lhe oferece o livro. O anjo está com o livro na mão. Ele recebe a instrução de ir até o anjo e falar: me dê o livro. Eu não sei se ele pediu por favor e tal, mas ele tomou, né? Tomou não significa o que parece, né? Apenas pegou, né? Tomou. E ele então obedeceu. Versículos 10. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: esta é a segunda ordem. A primeira ordem foi: toma o livro. A segunda ordem: é necessário que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João come o livro, e o livro implica uma comissão. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11, foi-me dado, olha que interessante, foi-me dado o livro, foi-me dada uma ordem, foi-me dada um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, terceira ordem, né? Também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e seu altar e o átrio exterior do santuário, mas deixa de parte, o santuário, deixa de parte, versículo 2, o átrio exterior do santuário, não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então é uma visão extremamente rica de detalhes, de informações, e agora então nós temos que comer esse material, né? Não sei se será doce, né? Mas nós temos que agora tentar devorá-lo. Vamos começar pelas beiras, né? Para ver se a gente consegue digerir tudo. Perguntas, comentários? Alguém está perdido? O estômago, como é que sente que está amargo no estômago? Dá uma eu acho. Digestão. Interessante, né, que esse texto fala, eu li um comentário, até coloquei aqui, ele é um comentário rico de sentidos, né? Porque você vê, sente, ouve, degusta, né? Extremamente... O resultado de degustar. O resultado, né? Então ele é extremamente dramático, né? Ele te envolve numa trama extremamente dramática, é uma visão colossal, né? Uma visão assim, muito sons, né? Os trovões que falam, então era uma visão extremamente forte. Você olhou no original se é diminutivo mesmo? Livrinho? Sim. Eu fiquei imaginando que o livro na época era rolinho, né? Sim. Tipo um rocambole, assim. E esse era pequenininho. Ela já pensou em comida. Um pouco, um canudinho, né? Um canudinho. Ele comeu. Sim. Come-se comida, gente. Certo? Mas, gente, Na minha loja, come-se comida. olha a riqueza de detalhes, né? É um anjo colossal
né, que coloca o seu pé sobre a terra e o mar. Então você pode imaginar, anjos não têm tamanho, né? Anjos não têm tamanho, anjos são espirituais. Mas na visão, João está no céu, né? Pelo menos ele não mudou de cenário para falar desse anjo, então nós podemos continuar com ele onde ele estava. João está no céu, né? E ele vê um anjo colossal. A figura aqui é para demonstrar algo poderoso, grande, né? Soberano. Uma descrição quase divina. Porque se você comparar a descrição desse anjo com a descrição do Cristo, você quase pensa que está diante de Cristo, né? Compara, depois faça isso como tarefa das férias, né? Compara a descrição desse anjo com a descrição de Jesus no capítulo 1. Né? Outra curiosidade, a Bíblia raramente descreve anjos. Ela raramente fala do aspecto de anjos. Excepcionalmente, ela fala da glória de anjos, porque anjos não têm glória. Né? A Bíblia fala da glória de Deus. Né? Porém, esse anjo é descrito como colossal, ao ponto de colocar um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. Ou seja, terra e mar é tudo. É tudo que há. Então esse anjo abrange tudo. É como alguém que desce e estaciona ali, né? Pensa numa nave, né? Que chega, põe um pé aqui, um pé ali, né? Imagina a imponência desse personagem. Diga. Isso não seria onipresença? Não, porque aí você arrasta a gente para a visão da divindade, né? Se é ou não o Cristo, é uma pergunta possível, né? Isso é uma coisa que nós temos que fazer nas Escrituras. Toda pergunta é possível, né? Quem lê a Bíblia deve ler fazendo perguntas, todas elas. As mais bobas, como os alunos dizem, né? Professor, eu vou fazer uma pergunta boba. Não tem pergunta boba. Toda pergunta tem que ser apresentada. Aí você pega o material, como eu falei, compara, por exemplo, a descrição desse anjo e fala, bom, se eu analisar aqui as suas pernas, a descrição do anjo, ele tem um arco-íris sobre a cabeça, arco-íris fala do quê? Né? Seu rosto é como o sol, suas pernas como colunas de fogo. Opa! Tua pergunta. Estamos diante de Cristo? Estamos diante de uma teofania? É uma pergunta. Né? Essa pergunta requer resposta. Para chegar à resposta, tem que soltar a mente nas Escrituras. Né? Fala, bom, vamos lá, vamos considerar essa hipótese. Né? Uma vez avaliado, aí você tem que chegar numa conclusão. A conclusão a que eu cheguei é que a designação de anjo no Apocalipse não pode se referir a Jesus Cristo. Está falando aqui, a meu ver, de uma categoria de anjo, porque ele fala um anjo forte. Ora, o que é um anjo forte? Será que no céu tem um exército de anjos, né, com capitão, coronel, né, tal, até os anjinhos mais fraquinhos, né, os anjinhos da guarda das crianças, sei lá, né? Ou será que existem anjos mais poderosos? É uma questão. Como você falou que Deus não divide a sua glória, anjos não têm glória. E a gente, vamos abrir assim, como você falou, de perguntas, às vezes bobas, né? A gente conhece a história de um anjo que buscou uma glória. Ou seja, nós vemos essa história, um texto desse anjo nos deixa realmente assim, parece ser o Todo-Poderoso. Sim, parece. Mas ele recebe ordens, ele cumpre ordens, né? No contexto do Apocalipse, anjos são mediadores da visão. Essa é uma característica da literatura apocalíptica, né, pastor Zacarias? Uma característica. A característica de ser mediada por anjos. Lembram vocês que os profetas, todos ouvem a voz do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. Né? Deus fala diretamente com Ezequiel. Tu, filho do homem, fica em pé, falarei contigo e tal. Né? Quando começa a entrar mediação de anjos, um anjo me veio, um anjo me falou, nós já estamos, supostamente, pelo menos é assim que a gente classifica, no território da apocalíptica. Né? Por exemplo,
Um parâmetro para a gente comparar esse anjo, quando eu digo que anjos não são descritos, você pode achar descrições de anjos em Daniel, por exemplo. Porque Daniel é um profeta que entra na apocalíptica. Nós dizemos Daniel profeta, o profeta Daniel, tá ok, correto, ele é um profeta. Porém, muito mais do que um profeta, ou além de um profeta, ele é um profeta apocalíptico, né? Porque ele viu as coisas do fim, né? E isso é basicamente a totalidade do seu ministério. Qual é o outro? Teve um profeta que comeu um livrinho. Ah, sim. Já vamos chegar no livrinho. Vamos buscar, né, aqueles parâmetros do Antigo Testamento. Perfeito. E vai nos ajudar a entender. Vai nos ajudar a entender. A gente pode dizer que o tradutor também quis demonstrar que não era porque está com os anjos com letra minúscula, porque geralmente quando a tradução acha que geralmente aparece com letra maiúscula na Bíblia, Apocalipse. Só no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existe um personagem chamado Anjo do Senhor, né? E as nossas traduções normalmente escrevem com letra maiúscula, porque se pensa ser, por suas características, etc., pelo contexto, que é uma teofania. Quando eu digo teofania, estou me referindo a uma manifestação de Deus. Mas também no Novo não tem casos, né? Não tem o anjo do Senhor. Por isso se mas pensa... não tem porque nem tem Jesus aparecendo. Exatamente. Exato. Esse anjo do Senhor se supõe ser o Cristo pré-encarnado, que aparece em situações excepcionalíssimas. Uma vez que Cristo aparece, não tem mais a figura do anjo do Senhor, né? Ele é revelado como o Cristo. O fato de ser anjo poderoso, nós podemos ver apenas em 3 lugares no Apocalipse. Então vamos ver lá no capítulo 5, porque ali falou anjo forte. Tá vendo, Cássio? Anjo forte. Então, assim, esse anjo, descrito de forma, com a característica de poderoso ou forte, ele aparece em outras situações, né? Então, o próprio Apocalipse nos mostra. E depois, em 18, versículo 21, e também vai falar, um anjo forte levantou uma grande pedra e tal. Então, dentro daquilo que eu já tenho ministrado aqui para vocês, quando nós achamos uma palavra em Apocalipse, a primeira coisa que nós fazemos, o primeiro foco de pesquisa, e isso é uma dica para todo estudo bíblico, para qualquer curso, né, é procurar primeiro dentro de Apocalipse. No caso aqui, nós podemos depois procurar dentro da literatura de João, porque nós achamos que foi João que escreveu o Apocalipse. Depois a gente vai para o Novo Testamento, depois a gente vai para o Antigo Testamento, né? Então a gente dá preferência para Apocalipse. Como Apocalipse também fala em anjo forte, então isso nos ajuda a construir a identidade desse anjo aqui, né? Então nós mantemos ele, nós não promovemos ele, né? Nós mantemos ele como um anjo poderoso. Uma parte só dentro dessa passagem, desculpa, o anjo que feriu a Jacó, com que Jacó lutou, esse anjo era o próprio Deus, né? Provavelmente o anjo do Senhor, uma teofania desse anjo do Antigo Testamento. Você falou aquela hora, anjos não têm glória. Eu devo fazer a seguinte ressalva, né? Não tem glória própria, né? Porque Deus também nos glorificará com sua glória. É passivo, nós somos glorificados. Toda a glória é dada por Deus. Deus dá a sua glória, é da divindade dar sua glória. O pecado está em tomar a glória para si como sendo sua, né? Não reconhecer que Deus é a glória, Ele é que dá. Então esse anjo aqui aparece vestido de Deus. Ele vem com delegação de poder, porque ele vem com os símbolos da divindade. Ele vem com um arco-íris. Por quê? Ele tem seu rosto como o sol. Isso é a glória de Deus dada a ele. É um anjo fiel, né? E suas pernas como coluna de fogo.
tem na mão um livrinho aberto. Aqui nós poderíamos já fazer o questionamento a respeito do livro. Tá? Se eu usar essa técnica aqui, de procurar livro no Antigo Testamento, eu vou achar um. Esse um está na mão do Cristo. A essa altura, aliás, totalmente aberto, né? Porque já foi o 7º selo, que são as 7 trombetas. Talvez pendurado lá como o último durex, né? Porque falta a 7ª trombeta, né? Mas assim, é um livrinho de Jesus. Poderíamos pensar que esse livro está na mão do anjo e agora foi comido por João? Aquele livro que estava no centro daquele drama, dos capítulos 4 e 5, que só o Cordeiro pode tomar, e agora abre nessa sequência de atos, né, da escatologia, agora vai ser devorado por João? É uma pergunta. Bobo ou não, é uma pergunta. Minha resposta: não. Se trata de um livro que entra em cena e sai de cena. Tem outro significado. Ele não vai gerar nada, embora esteja aberto, ele não vai gerar nenhum desdobramento, a não ser um comissionamento para João. Porque é isso que vai acontecer com esse livro, né? Como a irmã ali nos falou, em Ezequiel capítulo 2, depois você estude isso com mais atenção, né? Porque nós temos feito isso em diversas situações desse curso, né? Nós levantamos uma bandeira, uma dúvida e pensamos, bom, onde é que tem isso nas Escrituras? Nós vamos aqui, não achamos. Opa, achamos, no Antigo Testamento. Então tem um pano de fundo profético. Nos versículos, capítulo 2, versículos 8 a 10, versículo 9 especialmente, vamos ler ali. Tu, ó filho do homem, ouve o que te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Aí você pensa, bom, lá vem pão, né? Pão, não. Então vi que certa mão, olha isso, certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Ais. Te lembra alguma coisa? Sim, nós estamos no meio dos ais do Apocalipse. Capítulo 3. Então me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Eu não sei se mais ali na frente, depois vocês vejam, se ele vai falar também da amargura. De qualquer forma, se nós colocarmos a visão de Ezequiel de um lado e a visão de João do outro, nós vemos um elevado grau de correspondência. O que João espera? Que você vá buscar respostas lá na visão de Ezequiel. Os trovões... Bom, deixa eu ver se eu falei aqui o que eu precisava sobre o livro. Eu volto ao livro. Deixa eu falar um pouco sobre os trovões que estão antes, no versículo 4, né? Logo, versículo 3. O anjo brada em grande voz, como de um leão. Leão também indicaria o Cristo. Então ele é comissário imediato do Cristo, que fala com o poder de Cristo, né? Quando ele bradou, 7 trovões soltam suas próprias vozes. Logo que falaram, eu ia escrever, mas o anjo me disse, mas uma voz do céu me disse, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. João não nos explica, claro, o que os trovões falaram, nem nos dá as razões deste segredo.
Isso pode nos dar um indicativo de que nem tudo é revelado. Que nós não devemos estudar Apocalipse dizendo, agora eu montei aqui, né, a cartografia, né, o mapa do Apocalipse, né, tá aqui, ó, tal, né. Eu lembro numa faculdade que eu dei aula, que eu fui dar aula de escatologia para alunos que gostam do assunto, né, e na primeira aula eu falei, vamos lá, vamos montar aqui o mapa. E a besta, onde é que tá? Tá aqui. E a guerra, o que mais e tal. Fui deixando eles montarem tudo, né? Aí os alunos vão dizer, eu só estou em dúvida nessa guerra aqui, se ela é aqui ou ali. Eu falei, bacana, né? Uma dúvida só em escatologia, ótimo, né? E fomos e tal, montamos, quer dizer, são estudiosos das Escrituras que têm a pretensão de botar Apocalipse na mesa como se fosse um jogo de guerra, né? War, né? Mover as peças e tal, e montar o esquema e dizer, estamos aqui, né? Quer dizer, eu tenho pleno controle dos eventos, né? Algumas aulas depois ela explodiu comigo, dizendo, professor, eu sabia tudo de Apocalipse e tal, agora você confundiu toda a minha cabeça. Está começando a ficar pronta. Aí nós estamos aonde Deus quer que estejamos, na expectativa, né? No Deus que tem o livro na mão, no soberano, né? No soberano. E nós aqui com partes, peças de um jogo, que sua graça nos permite ver. Porém, o plano global está nas mãos dele. Né? Então, eu vejo, né, digamos assim, uma tentativa, né, uma tentativa de me aproximar do problema, dizendo que essa visão poderia nos dar uma ideia de que os segredos estão com o nosso Senhor. Aquilo que vai se cumprir, ele fala na sequência no versículo 6, o mistério de Deus revelado por seus profetas parcialmente, porque ainda é um mistério. Esse mistério está chegando, é chegado o tempo. Onde é que ele fala aqui? Cumprir-se-á o tempo, né? Jurou, parará. Já não haverá demora. É um mistério, é um segredo, mas calma, já não haverá demora, e tudo aquilo que está predito se cumprirá. Então é um mistério parcial, né? Nós não temos o controle do jogo, essa é a questão. Nós queremos ter controle do caminho, controle do futuro, nós queremos saber o que vai acontecer com a nossa história, nós queremos saber o que vai acontecer com o nosso país, com o mundo, nós queremos saber. A Bíblia está nos dizendo, descansa, filho. Descansa. O Senhor te dá alguns vislumbres para seu consolo. Porém, o jogo está na mão do soberano e isso basta. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras. Minhas palavras. Já está aí, a gente tem que só esperar. As reveladas e as não reveladas. Traduzindo, tem uma besta no Apocalipse. E a gente não precisa ser besta fora do Apocalipse tentando descobrir o que ele diz desse mistério. É muito comum que os cristãos, né, por um preconceito assim, uma potestade, né, né, eu ouso chamar desse nome, porque não tem outro, né, estabeleça esses preconceitos contra o estudo da palavra de Deus, né? Muito facilmente, não é o seu caso, você é um estudioso, mas só me fez lembrar algo. Em Deuteronômio 29, quando fala assim, as coisas reservadas são para Deus. Então é muito comum que os cristãos falam assim, não precisa saber estas coisas, porque isso é mistério de Deus, o que tem que ser será, as coisas vão acontecer, não precisa saber. Falso. Isso se chama renúncia. Né? Uma renúncia a Cristo, uma renúncia ao que nos foi dado. Se não nos tivesse sido dado, nós poderíamos dizer, bom, o Senhor não quis revelar, né? Mas sobre o que foi revelado, nós temos o dever de entender, até o limite, como Daniel. Eu falei aqui de Daniel, estou dando aula de Daniel numa faculdade, como Daniel era um irmão preocupado. Daniel não era profeta coisa nenhuma, Daniel era um sábio, Daniel era um burocrata, Daniel era um funcionário público,
e quem sabe lá mais o que? Burocrata. Mas estava atento aos acontecimentos. E depois que cumpria o seu expediente, batia lá o seu ponto eletrônico, ia para o seu quarto, fazia suas orações, olhando para Jerusalém, né? E pegava os rolos e ia estudar. E um dia Deus falou: Daniel, você quer saber mesmo? Você é muito amado. É muito amado. Então eu vou te revelar. E aí Deus desdobra para ele coisas que até hoje nós não entendemos. Porque ele foi alguém que se preocupou. Ora, por favor, né? Eles ansiaram ver o Cristo. Eles ansiaram ver o Cristo. Palavras de Jesus, né? Aproveitar para dar meus recados, né? Palavras de Jesus: reis e profetas quiseram ver e ouvir o que vocês ouvem e não puderam. Bem-aventurado vocês que ouvem. Bem-aventurado vocês que têm a palavra de Deus aberta, sob a revelação do Espírito Santo, né? Se eles fizeram o que fizeram, com os rudimentos que estavam disponíveis a ele, ora, o que será cobrado de nós? Né? Aqui muito é dado, muito é pegado, né? Bom, sobre os trovões, deixa eu só completar aqui um detalhe sobre os trovões para não esquecer. Esse septenário aqui, essa é uma outra possibilidade. Esses trovões poderiam ter indicado um septenário. Quando eu digo septenário, um conjunto de 7. Né? Um autor que eu estou lendo, ele supôs, o Juan Stan, ele supôs que Deus pode ter abreviado, porque não houve arrependimento. Lembra na aula passada? Os homens não se arrependeram dos seus pecados. E era o juízo do 1/3. Nós tivemos o juízo do 4º, juízo do 1/3, espera-se o juízo das metades. Ok? O juízo das metades. Esse é pulado. Esse é o juízo das metades. Esse é omitido. E então vamos direto para as taças. Então pode ser que tenha sido abreviado um septenário que estava previsto, caso houvesse arrependimento. Mas Jesus falou que esses dias seriam abreviados, por amor aos justos. Né? Então, pode ser esta possibilidade. Pode ser que Deus tenha falado: não, basta. Né? Vamos rápido para o fim, porque Deus é Senhor do tempo, pode apressar, pode retardar, como lhe apraz, né? Ele é Senhor do tempo. A última coisa que eu quero falar, o pastor Marquinhos já está presente, vou lhe passar a palavra, é sobre o comissionamento. O comissionamento. Aqui nós poderíamos pensar duas possibilidades. Na segunda metade do livro, ou seja, daqui para frente, alguns autores entendem que João muda a sua abordagem. Que toda essa cena do céu, etc, agora muda para a terra. Ele vai falar da besta, ele vai falar da Babilônia, ele muda para uma outra abordagem. Então, se você entender que esse é um comissionamento para João, João então assume esse ministério e o cumpre. Porque pode parecer que João está falando, que João vai profetizar para muitos povos. Mas na verdade o texto diz: você vai profetizar a respeito de muitos povos. Então esse seria um comissionamento para João. Uma segunda possibilidade, que é perfeitamente possível, você pode adotá-la também, sem prejuízo da primeira, né? Sem prejuízo da primeira, é que João representa a igreja. Que João está ali recebendo, em nosso nome, um comissionamento. E então nós temos uma tarefa de pregar a povos e sobre reis. Essa é uma tarefa doce na boca, é gostoso estudar as Escrituras, dá prazer, né? Mas no seu exercício vai trazer amargor. Quem está disposto? Né? Quer só melzinho na chupeta, não sai do berçário. Né? O ministério vai trazer dor no estômago, né? Dor, né? Enjoo, náusea, né? Coisas assim. É possível, e ainda assim é o cumprimento
do ministério. Meus irmãos, encerro aqui. Vou passar a palavra ao pastor Marcos. Vou pedir licença para me retirar com a Irene, para